Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live natalina. Me sinto honrado pela presença de vocês e quero estar compartilhando, trocando a ideia nesse fim de ano, né? Agora a gente está entrando no período a gente está entrando nesse período agora dessa semana que tudo fica travado, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Eu chamo de, qual que é o nome lá, Maria, do purgatório do ano. Esses 5 dias que nós estamos são os purgatórios, é o purgatório do ano. O que é o purgatório do ano, cara? Você tá enfastiado da comida que você come no Natal e você fica perdido, cara. Então, que nem eu, trampo de pedreiro na diária, já tô lascado, porque essa semana eu não vou conseguir trampo. Quinta-feira terminei um serviço meio período, fui correr atrás de outro serviço, o cara falou, não, só depois de ano, só depois do ano, do ano novo. Eu falei, ixi, lascou pro meu lado. E como o Natal vai cair exatamente no domingo e segunda-feira é dia 25, aí, cara, segunda-feira é feriado, e terça, quarta, quinta, e segunda-feira, dia de janeiro também já. Então, essa semana eu tô lascado, mano, tô lascado. Mas não tem problema não, cara. A gente tá aqui pra trocar uma ideia sobre estudo, sobre vida. Eu dei uma sumida do canal aqui, porque eu tô estudando, acompanhando as coisas de concurso, para poder dar aula, para poder entender, porque, como eu disse, né, eu sou professor e eu tô correndo atrás de entender como que funciona esse sistema, né? Quando eu era moleque, eu achava que era só você fazer a faculdade de História, pegar o seu diploma, bater na prefeitura, bater no estado lá, xerocar seu diploma, entregar para eles, já era, você tava dando aula, né? Eles te jogavam para algum lugar. Ah, mano, é mó burocracia, você tem que prestar prova. O professor é prestando prova para tudo quanto que é lado. Eu prestei prova em Caçapava, prestei prova em São José, prestei prova para o Estado. A vida de professor é prestando prova o tempo todo para ver se em algum momento ele pega a aula. Isso assim que teve prova nas cidades em volta, aqui Tremembé, Jacareí e não sei o que, até Caraguá, pessoal. Então, assim, é um mundo assim, é igual nós teólogos, né? Os teólogos, eles têm um mundo deles. O mundo dos professores é outros 500 e assim, eu achava que só existia um tipo de professor. Então, você chega na escola, você dá aula. Não. Existem pelo menos 4 tipos de professores dentro do estado. Você tem o efetivo, você tem o estável, você tem o categoria O, você tem você tem aquele que é o professor substituto, é aquele que cobre a falta de outro professor. Então, pelo menos 4 tipos de professores você tem, cara. Então é cabuloso. E assim, cada um ele é atribuído num período do ano. Então, por exemplo, agora, hoje mesmo, está acabando a inscrição para quem quer dar aula para o ensino fundamental pelo Estado. Ok. Então agora está dando. Só que, por exemplo, teve atribuição de aula para os estáveis e para os efetivos. Então, os efetivos e os estáveis, eles pegam aula primeiro na atribuição, eles são atribuídos aula primeiro para eles. Depois vai vir a categoria O. Quem que são os categoria O? Eu aqui. Eu, Adolfo Clair, sou categoria O. Eu vou entrar para dar aula para o Estado como categoria O. Então, eu tenho que esperar essa atribuição. As aulas que sobrarem, o categoria O pega, e se sobrar alguma aula, aí vai para o processo seletivo simplificado. Aí, bicho, aí o negócio tá doido. Então, assim, é muita coisa para acompanhar, muita data. Então, por mais que o professor não esteja dando aula, ele tem que estar atento nesses últimos dias do ano e no início de janeiro, para o dia 15 de fevereiro já estar dando aula. Então, o negócio é bem complicado. Então, é por isso que eu não tenho postado vídeos, porque como eu estou tendo que aprender esse novo modelo, essa dinâmica profissional, eu não estou com cabeça para gravar vídeo de teologia, né? Eu não estou com cabeça para gravar vídeo de teologia. Até um irmão mandou um vídeo para mim. Olha, professor, manda, olha eu queria que você visse esse vídeo de tal pessoa. Eu falei, cara, não vou nem perder meu tempo, porque isso aí não é minha área. Tipo, talvez a pessoa possa ter ficado brava comigo, me levado a mal, mas eu expliquei, eu fiz questão de mandar áudios depois. Falei, irmão, não tô com cabeça para isso, e a minha área é outra, não é essa. Se você tá com dúvida ou isso, aquilo, faz o seguinte, pergunta pro teu pastor. Não precisa perguntar para mim, né? Pergunta pro teu pastor. E porque assim, o pessoal acha que a gente é obrigado a saber de tudo, né?
E não é, a gente não é obrigado a saber de tudo. Tem coisa que eu gosto de saber, que não é da minha área, mas tem coisa que me enche o saco. Senão eu fico estudando um monte de coisa e não falo nada do que é minha área. Apesar que mesmo com esse foco, aqui, né? Ixi, classificação de Caçapava. Ai, ai, pronto, entendeu? Então, essencialmente é isso aí, ok? E aí nós vamos bater esse papo aqui, agora é 9h40, vamos ver se eu toco aí até umas 10h20, 10h30, tá? Então vamos trocar uma ideia aí. Projeto para ano novo eu não tenho, não tenho, não vou mentir para vocês. Eu tô quase querendo ir mais devagar nesse canal, porque eu quero investir no outro canal que é falando sobre história. Até minha esposa falou assim: ah, Adolfo, por que você não foca em dar dicas para os professores desse sistema? Eu falei, cara, só que isso é um tipo de vídeo que eu não quero ficar especializado, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de falar de história, eu gosto de falar de coisas, teologia, Bíblia, não ficar nesse fazendo explicação igual eu fiz agora, né? Categoria F, N, O e tal. Eu acho legal, acho importante, dá visualização, mas, tipo assim, vai sair do foco, né, da minha prioridade. Então, mas tudo bem, não é a questão desse canal aqui, só é uma explicação de 5, 6 minutos para vocês entenderem por que eu não tenho postado vídeos. Normalmente eu costumo postar muitos vídeos no canal aqui, mas eu vou frear o pé. Primeiro por causa desse projeto, porque eu estou entrando num outro ritmo de vida, então até eu adaptar esse novo ritmo de vida, que eu estou precisando focar, porque, cara, meu sonho é viver de dar aula, entendeu? E eu espero poder dar aulas. Eu sinceramente espero que eu possa fazer isso. Mas se eu não puder também, não tem problema. A gente toca em frente seguindo. William Souza, boa noite. Thiago Pontes, boa noite. Thiago Pontes. Thiago, não tenho nenhum amigo chamado Thiago Pontes. Eu tinha um amigo com sobrenome Pontes, mas Thiago não. Mas é isso aí. Como é que vocês estão, cara? Eu quero saber como é que vocês estão. Como é que vocês estão aí na atividade? Eu queria entender, né? E é isso, meu. Então, vamos ver, cara. Mas vou ver se eu vou ver que conteúdo eu continuo gravando aqui. Talvez eu recomece falando alguma coisa de crítica textual. Falei já muita coisa sobre o tema, mas acho que dá para falar mais alguma coisa. Falando sobre grego, acho que pode ser que eu tente abordar mais a exegese como um todo. Acho que é isso que tá, se eu for olhar para o meu canal é o que está faltando, né? Exegese. Talvez o hebraico ou latim. Não sei, cara, não sei. Então é isso aí. Vamos lá. Então, Everson, só que em língua portuguesa completo é o Novo Testamento é a Bíblia do João Ferreira de Almeida. Antes dele, você tinha traduções esparçadas em língua portuguesa, tá? Mas língua portuguesa. Porém, completa é a do João Ferreira de Almeida. Em 1310, a língua portuguesa ainda estava se formando, se eu não me engano, né? Ela estava se formando. 1310 você não tinha o português, era o galego, era alguma coisa assim. Porque o livro que estabelece a língua portuguesa é o Luís de Camões, os Lusíadas, é ele que estabelece a língua portuguesa como a gente conhece, né? E a partir dele, 1560, depois posteriormente você tem a Bíblia João Ferreira de Almeida completa. Então é por isso, talvez a tradução feita em Portugal pode ter existido antes, esparçadas, pequenas porções, mas completa é a João Ferreira de Almeida, por isso é dada a sua importância, né? Mas é interessante saber que tem outros padres, outros teólogos que fizeram traduções anteriores a João Ferreira de Almeida, né, em uma língua próxima ao português, né? Francês e inglês você tem, ó, século XII, século XI, né? É que para nós aqui o negócio é mais limitado, né?
Falar português limita muito o Brasil. Essa é a verdade. Alguns vão dizer, a língua portuguesa é linda, a língua... Cara, seria muito mais prático se a gente falasse espanhol ou inglês. Olha, sem sombra de dúvida, se a gente falasse espanhol ou inglês, aqui deveria ter esse segundo idioma, tipo inglês ou espanhol, assim, ser segunda língua mesmo. Porque, cara, a gente fica ilhado culturalmente. Ilhado culturalmente. Por quê? O que acontece? Quando a gente pega obras, vamos pegar aqui da nossa área de teologia. Tudo que a gente tem de teologia, 90% é traduzido do inglês. Pô, quem quer estar à frente, teologicamente, no Brasil, tem que falar inglês. Então, veja o quanto que a pessoa está atrasada. Então, facilitaria muito a vida nossa se a gente tivesse o inglês ou o espanhol como segunda língua materna, tipo assim, placa, pudesse imprimir livro em língua espanhola, acho que seria extremamente relevante para nós, né? Esse processo do espanhol teríamos muito mais, a gente conseguiria se comunicar com a América do Sul mais fácil, né? E por aí vai, né? Salve, caipira, tamo junto. Então, uma das barreiras culturais e educacionais que o Brasil enfrenta é a língua portuguesa. E não é mentira. Falar português é uma barreira. Fala para mim, quantos países falam português no mundo? Só o Brasil. De países que falam português no mundo? Só o Brasil. Entendeu? Aí pega aí quantos países falam espanhol. Cara, metade do mundo fala espanhol. A outra metade fala inglês. Tem a língua inglesa como ou língua oficial ou como uma língua secundária. E os países mais ricos do mundo falam inglês. Ponto. Ponto. Fim de papo. Então, nada contra a língua portuguesa, eu acho o que eu acho, não. Mas a língua portuguesa, ela nos ilha academicamente. E aí, pro estudante de teologia, pro estudante de história, ele tem que aprender um idioma que não é o dele, que ele não está habituado, para poder se atualizar. Então, por exemplo, eu tenho obras aqui em inglês, francês, espanhol, alemão, porque, né? Porque senão, cara, a gente não aguenta o tranco. Senão a gente não aguenta o tranco. Né? Senão a gente não aguenta o tranco. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Um dos problemas que joga a gente lá nos últimos lugares na questão educacional também é o fator linguístico. Né? O fato é que, por exemplo, São Paulo, estado de São Paulo, era para a gente falar espanhol e italiano. Foi um corno do Getúlio Vargas que obrigou todo mundo a falar português. Né? Era para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná os caras falarem alemão. Por que não fala? Porque o corno do Getúlio Vargas obrigou todo mundo a falar português. Entendeu? Porque ele tinha que unificar o país, né? O Brasil, ele era muito desunido. E aí, o que fez? Todo mundo fala português. Aí quebra a gente. Mas tudo bem, né? O Brasil é o país do jeitinho. Só não dá jeito na educação. Salve, boa noite. Cara. É que o brasileiro não gosta de estudar, né, meu? Se eu tivesse fazendo vídeo aqui sobre revelação, fui revelado, fui me revelado, eu estive no inferno, igual uma pastora faz, né? Pastora Nadir fala que foi pro inferno mais de 14 vezes, e o capeta mandou ela de volta pra terra porque ele não tava aguentando aquela véia chata pra caramba. Tipo assim, minha live estaria batendo 1000 pessoas ao vivo, né? Como é um canal voltado para o estudo, é 7 pessoas. Tranquilo. Você sabe quem que eu sou? Richard. Richard era um amigo meu. Eu tive um amigo do tempo de escola. Agora, Denner, eu não lembro se o seu sobrenome era Denner, se o sobrenome dele era Denner, tá? Mas até agora eu não sou mãe de nada, não. Fora isso, eu não sou mãe de nada, não. Ai. Mas fala aí, Richard, quem você é além de ser o Richard Denner? Né? E explica aí pra gente aí. Fechou? Mas eu tive um amigo no tempo de escola, o nome dele é Richard, lá em Leme.
bagunceiro pra caramba, trombei com ele, bichão, ele sempre teve uma genética boa, o cara com os braços grandes, pá. Isso aí, mas o brasileiro não é muito fã disso tudo. Esse é o fato, é a realidade, e a gente faz os nossos corres, né? Então, a gente faz os nossos corres e segue em frente. Beleza? E ajudaria... Boa noite. Ah, é o Braddock. Eu sou a lenda, mas pode me chamar de Braddock. Ô, Braddock, o que aconteceu que mudou de nome aí o canal, Braddock? Hein? Foi bloqueado, rapaz? Bloquearam você? Então seu nome é Richard. Você é o Bradockão. Não, já era. Tamo junto, Bradocoso. E essencialmente é isso, tá? Então, por exemplo, um livro que eu estou lendo atualmente, esse aqui, ó, A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Meu irmão, que livro da hora. Ah, entendi, ô Richard, entendi. Olha que da hora, velho. Esse livro aqui é da hora. Eu aconselho vocês a lerem. Eu quero terminar esse livro antes de acabar o ano, tá? Eu pretendo terminar. E sem trabalhar, eu acho que eu vou terminar rapidinho. Só vou precisar de dinheiro para pagar as contas. Mas isso aí a gente conversa outra hora. Eu vou mendigar dinheiro esse último dia, essa última semana do ano pra caraca. Quem quiser me ajudar, vou pedir aí. O meu telefone se encontra no meu Instagram. Ou caso queira fazer uma doação via Pix, meu e-mail está na descrição. Mas caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, Adolfo Eucler, beleza? Vamos lá. Adolfo, vale a pena, depois do bacharel, fazer somente uma pós ou fazer um mestrado? É assim, Pontes. Com todo respeito, mete bronca no que você pode fazer. Se você puder fazer um mestrado, mete a cara em fazer um mestrado. Se você pode sair para fora do país fazer um mestrado, vai para fora do país fazer um mestrado. Se você não pode fazer o mestrado, mas pode fazer a pós-graduação, faz a pós-graduação. Se você pode fazer um mestrado com bolsa, sem trabalhar e focar no seu estudo, por uma PUC, por uma USP, por alguma coisa, mete bronca. Mete bronca, entendeu? Cai de cabeça e seja feliz, entendeu? É assim, o máximo que você conseguir para alcançar seu objetivo, você corre atrás, entendeu? É o caminho. Por exemplo, eu não tenho intenção de fazer um mestrado. Eu não tenho a intenção de fazer um mestrado. Mas se eu tivesse condições financeiras, eu faria um mestrado e um doutorado na área de história. Se eu tivesse condições, eu não tenho. Eu não tenho condições. E meu foco também não é nem dar aula para faculdade. Meu foco é dar aula para ensino médio. Para ensino médio, com pós-graduação já resolve. Porque para mim também é um absurdo, né? Um maluco com um doutorado indo dar aula para ensino médio, para adolescente. Ah, pelo amor de Deus, né? Fechou? Everson, um bom curso de teologia não conhecido pelo MEC terá o mesmo respeito de um que tem? Cara, é assim. Ô Everson, o conselho que eu dou para qualquer pessoa é o seguinte. O conselho que eu dou. Se você sonha, se a sua área é ministerial, é para ser pastor, faz um cursinho aprovado pelo MEC. Faz um curso de teologia aprovado pelo MEC, tá ligado? Tá, mas qual que é o caminho que eu indico pro pessoal? Porque um diploma em teologia pelo MEC não serve para nada. Essa é a verdade. Um diploma de teologia pro MEC não serve para nada. Porque com bacharel em teologia, que hoje só se oferece bacharel em teologia, com bacharel em teologia você não pode dar aula de ciência da religião. Você não pode dar aula de ensino religioso. Entendeu? Então, o que compensa mais fazer? Faz um curso livre de teologia, ministerial, voltado para a tua igreja, e vai fazer um curso de filosofia, vai fazer um curso de história, vai fazer um curso de letras, um curso de sociologia, né? Que aí você tem um curso aprovado pelo MEC que te abre a fronteira para trabalho, te abre mais, te estende o trabalho, tá? Então, na minha opinião, é isso, porque eu tenho um curso livre de teologia e tenho um curso aprovado pelo MEC de teologia. E assim, a questão é, o meu curso de teologia não me serve para nada. Eu deveria ter me esforçado
e ter feito um curso, a minha faculdade de História antes. Era isso que eu deveria ter feito. Não fiz porque o curso era caro, como eu já expliquei. Porque meu sonho nunca foi ser pastor. Eu não sou pastor e não tenho intenção de ser pastor. Mas eu fiz teologia porque, na época que eu pesquisei, se você tivesse um curso aprovado pelo MEC, tipo curso de teologia aprovado pelo MEC, você conseguia dar aula em alguma matéria, tipo sociologia. Só que o problema é que você sempre está em último lugar. Se tiver um formado em sociologia, ele toma teu lugar. Ponto. Então, por exemplo, se você é formado em teologia aprovado pelo MEC, tem uma escola lá no Pará que precisa de professor, você pode dar aula. Por quê? Porque você tem um curso aprovado pelo MEC. Entendeu? É nesses casos. Fechou? Aí salve o Richard falando aí, falando Feliz Natal para todo mundo, né? O Coronel Braddock. E essencialmente é isso, tá? Então, o que acontece? É complicado. Que nem eu fiz o meu curso. Eu tenho um bacharel em teologia aprovado pelo MEC, tenho pós-graduação em ciências da religião. E assim, quando eu vou prestar concurso, alguma coisa, é sempre assim. Vamos, Caipira, deixa o. Eu montei um computador, o Caipira, pro velho da lancha, pro Severino Breda. Eu montei o computador para ele. Eu enviei para ele quarta-feira. Enviei para ele terça-feira. Eu enviei o computador para ele. Então vai chegar lá pro dia 2 de janeiro. Chegando o dia 2 de janeiro para ele, aí a gente consegue fazer live no canal dele. Aí a gente faz sim live, tá, Caipira? Faz tempo que a gente não faz live. Aí ele regula porque aí eu. Cara, eu montei um computador de quarta geração para ele, né? Apareceu aqui um PCzinho da hora, liguei para ele, peguei o dinheiro, fui lá, comprei. Depois eu peguei com ele e falei para ele assim, ó, preciso de uma fonte, de um SSD e 16 GB de RAM. E aí eu formato o bagulho aqui e já mando um negócio da hora para você. Aí eu tinha uma plaquinha de vídeo da hora, coloquei no PC e mandei para ele. Quando a placa de vídeo, a fonte chegou e o SSD chegou, formatei no dia seguinte, chegou na terça, na segunda, na terça, formatei na segunda já, na terça-feira já enviei para ele, né? Então, é só aguardar, beleza? Aí sim, ó, é isso aí, Caipira. Então, cara, sabe o que é estranho? Eu formatei o computador, regulei tudo, microfone, tudo certinho. Eu não sei por que vocês não conseguem formatar, mas eu acho que é o tipo de Windows, porque o Windows que eu uso, ele é bem tranquilo nesse aspecto. É o Windows que eu uso. Eu teria que pedir para um amigo meu fazer os pendrive bootável e mandar para vocês aí, para vocês formatar o computador de vocês, né? Para vocês formatarem o computador de vocês. Acho que dá para fazer isso. O meu bootável eu fiz pela internet, mas que, nossa, é da hora, cara, é da hora. Mas é isso aí. Mete bronca nos vídeos, Cap. Tá com quantos inscritos falando nisso? O meu projeto Sagat, ele já tá com 395 inscritos, cara. O canalzinho tá com quase 400 inscritos. Eu pretendo fazer ele bater 1000 inscritos no ano que vem, né? Até um amigo mandou para mim um gravador de voz. Eu vou ver se eu gravo as aulas. Então, imagina, se eu pegar 12 aulas por dia, 10 aulas por dia, eu vou me mandar 10 aulas de 40 minutos todo dia pro YouTube. Pá! Eu vou gravar todas as minhas aulas, cara. Né? Porque eu já tive pensando nisso, cara. Falei, velho, falo tanta coisa na lição da escola sabatina, nisso, naquilo. Vou começar a gravar isso aí e mandar vídeo pra cima também, né? Então eu já tô com essa pretensão, né? Tô com essa pretensão aí. Eu vi um gravadorzinho aí que custou R$83, um amigo meu me enviou, né? Vai chegar aqui no ano novo, eu acho. E aí eu vou começar a fazer esses corre aí, né? E aí a intenção é, no ano que vem tá pegando aula, né? Mas vamos voltar aí. Então, um curso aprovado pelo MEC e não aprovado pelo MEC, cara, ele não faz muita diferença. Tem gente que prefere fazer um curso aprovado pelo MEC. Eu, por experiência própria, fiz, porque a minha intenção era dar aula, então acabei seguindo para dar aula de teologia, né, de grego, crítica textual e tal. Então segui por esse caminho, mas o meu sonho sempre foi ser professor de história. Não tem assim, nossa, vou, tá ligado? Não, meu sonho sempre foi ser professor de história e fazer o corre. Né? Então, tô realizando o sonho e é por isso que eu também vou pegar mais devagar no canal aqui, porque eu já percebi também que se eu comentar questões históricas aqui o pessoal não gosta. Estranho, né?
pessoas que gostam de estudar grego, teologia, se eu postar um vídeo contando um fato histórico, ele não dá visualização. Então, eu tenho que ter meu canal de história, esse projeto. Já tentei não tê-lo, mas não tem como, cara, eu preciso dele. E aí eu vou pegar mais devagar aqui no canal, cara. Eu vou tocar mais devagar. Já cheguei na meta que eu queria, 10 mil inscritos, né? Já contribuí muito na área da teologia, agora eu vou começar a contribuir na área didática, na área de história, que é o que eu fiz, né? E aí quando o canal bater 1.000 inscritos e 4 mil horas assistidas, esquece, aí o canalzinho aqui vai mais devagar ainda, né? Entendeu? Aí vai mais devagar ainda, aí eu vou postar talvez um vídeo ou 2 por semana só. Essa é a verdade. Ou talvez vir fazer live de vez em quando, igual eu faço aqui, tá ligado? Porque meu caminho sempre foi esse, né? Sempre foi seguir o magistério, a sala de aula, né? E aí seria isso, né? Inclusive, os vídeos do Barba Rala, tudo eu retirei da internet, Caipira. Aí retirei, né? Tava lá no canal que é do Breda hoje, tirei lá. Tô com os vídeos guardados aqui para ver o que eu vou fazer. Mas, sinceramente, eu não tenho pretensão nenhuma de seguir nessa postura, seguir na postura apologética, né? E assim vai, né? E é isso. Mas, gente, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, pode perguntar. Tamo junto aí. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Eu vou lá pegar uma água enquanto vocês comentam alguma coisa aí. Hein, Maria, o Caipira vai começar a trabalhar na prefeitura. Eita. Feliz Natal. É isso aí. Feliz Natal, Rodrigão. Amanhã eu não vou nem fazer live, porque é dia 24, né? Vai estar todo mundo rechaçando, enchendo a cara, comendo, enchendo a pança. Sobre o que foi na live até o momento. Breve resumo, por gentileza. Depois você volta e assiste, Rodrigo. Live é pra ser feita assim. Você chega na live e já era. Bora trocar uma ideia. É claro que, como eu nem sei o nome que tá, não sei nem se o nome tá certo. Não sei nem se o nome tá certo, mas depois eu corrijo, que eu costumo jogar os vídeos com o nome errado, né? Deixa eu ver aqui. Live natalina, é só isso. Então é isso aí. Não, já era então. Vamos trocar uma ideia aí, só trocar uma ideia mesmo e ho ho ho, cantar um Garotos Podres, brincadeira. Maria pedindo, Maria, a Maria pedindo pra ser amiga aqui no Facebook. Dona Maria, Maria ali de baixo. É, a Dona Maria. Já era. Vamos lá. Boa, Everson. Boa, 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 boa. É importante adquirir as traduções Mato Soares e de Figueiredo. Cara, é assim, ó. Se você encontrar no sebo por 10 real, abraço. Encontrou lá uma Figueiredo desse tamanho, com uma cruz boa pra bater na cara de um protestante, pra deixar marcado com a cruz assim. Cara, paga quinzão, vintão, trintão. Vale a pena sim, entendeu? Bíblias. Se você chegou no sebo, ou você entrou num site, encontrou uma Bíblia
Figueiredo, 1940, 1970, baratinho, por que não? Por que não? Então vale a pena, entendeu? Acho que vale a pena. Agora, tipo assim, pagar 10 mil reais, pagar R$ 1.000 numa Bíblia para dizer que tem a Bíblia de Figueiredo, aí, sei lá, né, irmão? Tá ligado? Eu já não sei se isso vai contribuir para o seu estudo. Entendeu? Eu tenho aqui a Bíblia de Figueiredo, a tradução de Figueiredo, tenho a Bíblia de Mato Soares. Tenho porque encontrei barato. Paguei R$ 5 no sebo. Teve uma que eu acho que eu paguei 10, 15. Foi o preço que eu paguei e eu tenho. São Bíblias históricas, são Bíblias importantes, mas assim, para o estudo atual, não vai fazer tanta diferença. Entendeu? Primeiro porque são duas traduções baseadas no latim. São baseadas no latim. Então, né, não é direto do original grego e hebraico. Elas têm deficiências de tradução. Então não vai fazer, eu vou fazer uma... Não é igual ler uma Bíblia de Jerusalém, não é igual ler uma Almeida Corrigida Fiel, não é igual você ler uma NVI ou uma NVT, não é a mesma coisa. NVT sei lá, mas não é igual você ler uma TEB ou uma NTLH, que você vai ler um texto que te traz uma contribuição diferente do texto. Não, é um texto limitado à Vulgata Latina. Então é mais fácil você comprar a Vulgata Latina. Ponto, acabou. Entendeu? Acho que seria isso. O que é necessário para ter uma vida intelectual? Disposição e livros, cara. Disposição e livros. Ponto. Não tem segredo. A ferramenta do intelectual é o livro. Assim como o pedreiro é o martelo, a colher, a régua de pedreiro, o prumo, o esquadro, a trena, isso é ferramenta de pedreiro. A ferramenta do intelectual é os livros. Então a vida de intelectual é livro. Tanto que eu estou lendo ali que o Sertilange, estou na metade do livro já. Estou na metade? Não, né? Estou uns 35, 40% do livro já. Vida intelectual do Sertilange, livrinho da hora, entendeu? Seria isso. Beleza? Tá? Então, assim, o que é necessário para vida intelectual? Ter culhão, coragem e meter bronca, estudar e livro. Tá? O Neto. Poderia explicar um pouco sobre o texto receto, majoritário, eclético, sobre a importância de cada um, não querendo atrapalhar? Não tá atrapalhando não, Franciscão. Cara, é assim, ó, eu já tenho muitos vídeos e muitas lives sobre o tema, então tudo que eu precisava falar sobre o tema eu já falei. Então, quem quiser mais detalhes e blá 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 blá, pode pesquisar em vídeos. Porém, texto receptus foi o texto usado no período da Reforma. Ponto. Mas eu vou falar sobre o tema, tá, Araújo? Não se preocupa, não. O texto receptus foi um texto impresso na época da Reforma, inicialmente via Cardeal Ximenes, depois o Erasmo de Roterdã, e aí os editores posteriores só foram utilizando esses dois textos impressos como base para os seus textos, e durou um período de 300 anos, de 1500 a 1800 e bolinha. Então esse período foi conhecido como período do texto receptus, em que o texto receptus dominou. Né? É um conjunto de vários textos gregos com pequenas variações entre eles, porque são baseados no mesmo texto, não tinha assim um critério crítico textual, foram sendo reimpressos, sendo usados e ponto, ok? Então esse é o texto receptus. Ele é importante, que é o texto dos protestantes e por aí vai. Erasmo de Roterdã não era protestante, Cardeal Ximenes não era protestante, só que como os protestantes começaram a utilizar o grego e o hebraico, o primeiro texto grego impresso, que é o do Erasmo de Roterdã, passou a ser a base. E assim vai. Então, ele é importante essencialmente por causa disso. Né? Então, grandes traduções, João Ferreira de Almeida, King James, Reina Valera, Diodati, e qualquer tradução da Reforma que você imaginar veio do texto receptus. Ok? Então, traduções clássicas vêm do texto receptus. Texto majoritário é o texto receptus melhorado. Por quê? O texto receptus ele é baseado em meia dúzia de manuscritos bizantinos do século XII e século XIII. Já o texto majoritário é um texto impresso com base na evidência da grande maioria dos manuscritos. Então, onde que o texto majoritário e o texto receptus divergem? Na evidência manuscritológica. Existem passagens no texto recebido, variantes textuais,
que não se encontram na maioria dos manuscritos e não se encontram em manuscrito nenhum grego. Por quê? Porque o texto Receptus do Erasmo de Roterdã, que foi o primeiro, ele foi partes do Apocalipse, dependendo de algum livro ou outro, ele foi retraduzido da Vulgata Latina. Então tem leituras no texto Receptus que não se encontram em manuscrito grego nenhum. Quer ver um? Apocalipse 22, verso 19. No texto Receptus fala assim, livro da vida, 2 vezes. Só que se você for no texto majoritário e no texto eclético, você tem a árvore da vida. Se você olhar no aparato crítico da quinta edição revisada ou do texto majoritário, você vai ver que não existe nenhum manuscrito grego que traga livro da vida. Só o texto Receptus. Por quê? Quando você vai para a Vulgata Latina, você tem uma variação entre libro e ligno em Apocalipse 22, 19. Houve uma variação lá, essa variação passou para o texto Receptus, que foi retraduzido para o grego, e aí passou para ele. Só que manuscrito grego antigo ou a grande maioria dos manuscritos não trazem, não tem manuscrito grego que traga isso. Só o texto Receptus traz essa leitura. Então, o texto majoritário, ele corrige isso. Ele corrige isso. Entendeu? Então, esse é o texto majoritário. O texto majoritário, ele é uma melhoria do texto Receptus. Entendeu? E o texto eclético é o texto grego baseado em meia dúzia de manuscritos, basicamente. Ele mistura a evidência manuscritológica com a evidência interna, então você tem... Por isso que ele é chamado de eclético, porque ele mistura as coisas e assim é construído os textos. Então tem variante que ele concorda com o manuscrito, tem variante que ele discorda do outro, e tem hora que ele discorda dos dois. Tanto que no Nestlé Island, que é o texto eclético, tem duas passagens, duas variantes textuais que não se encontram em manuscrito grego nenhum. São variantes de traduções antigas. Mas por que está lá no texto grego? Porque os editores acharam por bem. Assim como o texto Receptus tem lá a ementa conjectural, tem 2 ementas conjecturais no texto eclético, no texto majoritário, no texto recebido tem também ementa conjectural, que é a questão do árvore da vida, livro da vida, que você não encontra em manuscrito grego nenhum, só na Vulgata Latina. E assim vai, ok? Então, é isso. Então, seria esse o resumo, tá? Fechou? Sua Bíblia Thompson, tamo junto. Já pensou em escrever livros sobre algum assunto? Quais? Cara, já pensei em escrever livros sobre movimentos de rua, como skinhead punk. Já pensei em escrever um livro falando sobre crítica textual, mas não tenho saco para isso. Tô no projeto de fazer um dicionário da Septuaginta. Tô nesse projeto. Tá meio travado, mas eu tô. Eu tô devendo isso para a editora Semeadores, entendeu? Mas, cara, é foda, porque a gente tem que correr atrás de dinheiro, a gente tem que correr atrás de... Sabe, assim... A gente tem outras coisas da vida também para fazer, não dá pra... Tá ligado? Se eu pudesse, nossa, 6 meses eu vou ficar em casa aqui só para produzir o dicionário. Eu produziria sem medo de ser feliz, entendeu? Mas não dá, cara, não dá. A gente tem que correr atrás, pagar conta, aí o tempo que sobra, ou a gente estuda ou faz, então essa é a vida do brasileiro, né? Então, assim, tenho esse projeto, mas, cara, olha, interesse em escrever algo, não sei, cara, seria isso, entendeu? Seria sobre isso, falar sobre o movimento punk, movimento skin, falar sobre, sei lá, sobre alguma guerra, entendeu? Não tenho interesse em escrever livros teológicos, entendeu? Crítica textual a gente não precisa mais falar em introdutório, né? Crítica textual, se eu fosse escrever, seria algo mais introdutório, mas a gente não precisa mais, porque já temos obras do Wilson Paroski, do Wilbur Piquerig, Paulo Anglada, Pedro Apolinário, já temos obras traduzidas, então tem muita coisa que foi traduzida nos últimos 3, 4 anos de crítica textual também, que eu não tenho, preciso adquirir para voltar a gravar os vídeos, mas é isso, ok? Beleza? Bradalcusa, e agora sim, o Braddock eu conheço. Família 35 é o mesmo que o texto majoritário? Não. Não, são... A base teórica do texto é diferente. Na prática, os textos são iguais.
Mas o que manda na discussão é a base teórica do texto. Qual é a base teórica do texto majoritário? Ser baseado na grande maioria dos manuscritos. Qual que é a base teórica da família 35? Ser baseado numa família específica dentro dos textos bizantinos. Ok. Na prática, sai um texto 99% igual. Na teoria, é completamente diferente. Entendeu? Então, família 35 é uma coisa, texto majoritário é outro, texto receptus é outro. São duas coisas diferentes. Tenho um amigo católico muito inteligente. Estou começando a me interessar pela história da igreja. Pedi ajuda ao Banzoli e gostaria da sua também. Me indique livros de padres ou de católicos. Eu tenho cara de padre católico, irmão. Começa pelo vídeo intelectual do Sertilanges. Acompanhe o Olavo de Carvalho. Ele vai trazer algumas indicações interessantes. Né? Vai acompanhar o... Acompanha aquele padre lá, cara. Aquele padre careca, doido pra caraca, mano. Me fugiu o nome daquele padre. Sabe? Tem um padre lá que sempre falava do Olavo de Carvalho também. Né? Acompanha ele, cara, um cara muito inteligente. Então, é o conselho que eu posso dar para você, entendeu? Mas não sou especialista em história da igreja, principalmente do âmbito católico. Não sou especialista nesse assunto. Né? Fechou, vamos lá. Quem defende coisas fora da caixinha católica, mesmo sendo católico, coisas do primeiro século, poderia me nortear? Não posso. Gosto do tal, mas não vai ter mais vídeo com o Burpiceric. O velhinho já tá cansado, já tá aposentado. E, pô, mano, eu já fiz mais de 30 lives com o cara, né, mano? Tá ligado, mano? 30 lives com o velho foi zica, velho. Foi zica. Foi zica, mano. Tá ligado? Foi zica. Deixa eu ver aqui. Eu pulei essa pergunta seguinte. Por que a King James é tão exaltada entre os evangélicos? Traduzidas do inglês para o português? Porque estão tudo um bando de idiota. Mano, é tudo um bando de idiota. Tipo assim, a King James em inglês, top. Eu quero ler inglês, então vou usar King James, top. Mete bronca. Agora, esse negócio de traduzir King James para o português é uma coisa de idiota. Idiota. Vamos lá. A NVI, ela tem a NVI em inglês, que é a NIV, e tem a NVI em português. Então, são duas traduções distintas que levam o mesmo nome, que é Nova Tradução Internacional. Beleza? Mas são duas traduções com o mesmo propósito, com o mesmo princípio de tradução. Então, tem coisas que elas divergem, mas elas carregam o mesmo nome. Entendeu? Bíblia de Jerusalém. Você tem a Bíblia de Jerusalém original francesa. Eu tenho aqui duas edições dela. A edição de 71 e a edição de 98 em francês. E você tem a tradução Bíblia de Jerusalém em língua portuguesa, que é uma tradução própria do Brasil, com as notas traduzidas do francês. Ponto. Ok. Agora os caras pegam e querem ficar fazendo o quê? Traduzir Bíblia do inglês para o português, achando que é a oitava maravilha do mundo. E não, isso aí é só para pegar trouxa. Esse papo de ficar traduzindo Bíblia de inglês para o português, tipo King James e blá, 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 é só para pegar dinheiro de trouxa. Essa é a verdade. Porque não traz contribuição teológica nenhuma. Pode sim, fizeram lá a King James fiel, pode ser que ela traga uma contribuição no ponto de vista de tradução, mas, cara, poderia colocar lá a tradução da editora. Qual que é o nome da editora? BV Books, tradução BV Books. Pronto, põe tradução BV Books, não precisa colocar King James. Mas por que coloca King James? Para vender. Tem uma Bíblia chamada King James atualizada, que não tem nada a ver com a King James. Mas por que eles colocam King James? Para pegar os trouxa. Entendeu? Nada contra. Mas o fato é, eles fazem tradução porque tem mercado, porque tem trouxa. Porque tem trouxa. Tem trouxa que compra. Eu poderia falar carinhosamente, olha, irmão, é porque é trouxa. Se você comprou achando que é a oitava maravilha do mundo, eu sinto lhe informar. Mas você, adivinha, é um trouxa. É isso. É isso. E não adianta ficar bravo comigo. É a realidade. Com tanta tradução boa, ó. Vamos lá. Ó.
Almeida Corrigida Fiel, minha tradução favorita, é uma boa tradução. Bíblia de Jerusalém. Eu não sou católico, mas é a melhor tradução católica que eu conheço. É uma baita Bíblia, com boas notas de tradução. Não concordo com tudo, não concordo com tudo, mas é uma Bíblia excelente. Sabe? Custa quanto? 60 pau. 60 reais você compra uma Bíblia de Jerusalém. Bonitinha. Aí o cara vem lá e te fala assim, eu tô aqui com a Bíblia de estudo, não sei o que, com a tradução da King James. Aí você vai ver quanto custa. 250 reais. Você é o quê, irmão? Fala pra mim, se você comprar um troço desse, você é o quê? Diz pra mim. Vai lá. Diz pra mim. O cara que compra uma Bíblia paga 250 pau. É o quê? Hã? Hã? Não ouvi direito. É um trouxa. Simples assim. Entendeu? Com 250 reais, você compra um Novo Testamento grego, um interlinear, compra um dicionário. Você vai ter muito mais descoberta do que uma Bíblia inteira de estudo. Você comprar uma Bíblia de Jerusalém, com 250 reais, se você comprar, com 250 reais, você comprar uma Bíblia de Jerusalém, uma Almeida Corrigida Fiel, não precisa ser Almeida Corrigida Fiel, grande, com os Bíblias, não, só a tradução Almeida Corrigida Fiel lá, a mais simplesinha. Comprar uma Bíblia de Jerusalém, comprar, sei lá, uma Bíblia de estudo que você goste, que caiba dentro dos 250 reais com essas duas Bíblias, você já fechou, cara. Você não precisa comprar a Bíblia de não sei o quê, né? Sabe? É aquilo que eu falo. Tem mercado, tem trouxa, as duas coisas se juntam e tá pronto. Entendeu? Então é isso. Espero ter respondido. Vamos lá. Vamos lá. Sim, demanda muito tempo e por aí vai. A Bíblia Thompson acho que é menos conhecida. Cara, a Bíblia Thompson é um clássico. Ela é uma Bíblia de estudo que, assim, eu não sou fã de Bíblia de estudo. Eu tenho ela, encontrei a minha, eu tenho ela há muito tempo, já há uns 8 anos já. A Thompson, ela é uma Bíblia que, assim, ela é interessante e ela é boa para quem gosta de pregar, porque ela faz o estudo temático. Como assim estudo temático? Ela segue uma cadeia de corrente temática. Então, o esquema dela, cara, ajuda muito quem constrói muito sermão. Quem faz muito sermão expositivo, a Thompson ela é excelente. Ela é excelente, é uma boa Bíblia de estudo. Ela é uma tradução clara, é uma Bíblia clássica. Então, Bíblia Thompson, Bíblia de Jerusalém, Arqueológica, Genebra, são Bíblias de estudo que, assim, elas são clássicas, não tem o que questionar. São Bíblias, não é menos conhecida, não. No meio evangélico, a Thompson é um clássico, entendeu? Só que, assim, quanto é que estão pedindo? Se o cara tiver pedindo 200 pau, eu não pago 200 pau numa Bíblia Thompson, mas nem a pau. Não pago, entendeu? Essa é a real. Tô mandando a real aqui porque eu sei que vocês aguentam a verdade. Né? Tá? Só tenho uma Bíblia de estudo. A Bíblia Palavra-Chave, pô. Você estava esquecendo da Bíblia Palavra-Chave, mas a Bíblia Palavra-Chave não é nem pela Bíblia de estudo. As notas de estudo eu nem tchum para a Bíblia de estudo da nota de estudo. Agora, o dicionário de grego e de hebraico da Bíblia Palavra-Chave, pô, é da hora. É da hora. É isso aí. Peraí. Ô Maria. Nuda, eu preciso da sua ajuda aqui. Eu só preciso da sua ajuda rapidinho aqui. Vamos lá. Você vai vir ou não vai? Tá orando. Pera aí, minha esposa daqui a pouco chega aqui. Daqui a pouco minha esposa chega aqui, parceiro. Foi tapeado, irmão. Foi tapeado. Foi tapeado e bonito. Desculpa acabar com a... Me perdoe acabar com a ilusão de vocês, né? Tenho essa... Desculpa. Vem cá.
Vem cá, desculpa acabar com o sonho, mas não é na maldade, cara. Eu preciso acordar vocês pra Matrix. Eu preciso acordar vocês dessa Matrix. Né? Eu preciso. Eu preciso. Entendeu? Entendeu? Eu preciso acordar vocês. Cadê minha Maria, cara? Minha Maria tá demorando. O amor da minha vida tá demorando. Vem cá, eu só preciso que você venha aqui falar um negócio muito engraçado. Ah, minha esposa, ela faz um jeito, né, que ela fala assim, como é que você se sente? Como é que você se sente depois de ter passado por isso? Ela fala, um trouxa. Eu me sinto um trouxa. Eu racho o bico da risada. Eu racho o bico da risada. E é isso. É isso que o mercado gospel faz com vocês. É isso que os editores de Bíblia fazem com vocês quando eles lançam 600 Bíblias de estudo todos os anos, fazendo vocês correrem atrás e comprar, achando que a Bíblia de estudo que você tem não serve. É te fazendo de trouxa. Por quê? Porque eles precisam de dinheiro, você precisa gastar, e é isso. Então, aquilo que eu estava ouvindo um filósofo falar o seguinte, o brasileiro ele é um bicho engraçado. Ele gosta de ser afagado. Ele gosta de ser afagado. Então, o brasileiro, ele gosta que, por exemplo, eu chegue aqui para vocês, para a grande maioria dos brasileiros, eu chegar aqui e falar, não, você é um cara especial. Você é um cara top. Eles... E a mesma coisa é comigo. O brasileiro gosta de ser elogiado. Só que, nesse jogo de elogios, a gente se esquece de falar a realidade. Então, o que o vendedor faz? Ele afaga o ego do comprador para ele se sentir alguém especial. Porque... Só que vamos lá, vamos olhar para a realidade. O que é o Brasil? O Brasil é um dos países mais perigosos do mundo. 60 mil assassinatos por ano. Cara, no ano a gente mata mais do que a guerra entre judeu e palestino, irmão. No ano. É mais seguro você viver no meio da guerra lá entre palestino e judeu do que você morar no Rio de Janeiro. Do que você morar no São Paulo, do que você morar numa grande cidade brasileira. Tá entendendo? Olha o grau de loucura que é o Brasil. E que se você falar um troço desse, o cara fica incomodado. Entendeu? Aí, por exemplo, quando eu trato uma realidade aqui, e eu falo a real, alguns não vão se incomodar, porque vocês já são pessoas estudadas, maduras e despertas. Mas tem gente que não vai gostar, vai se desinscrever do canal, vai falar que eu sou sem educação, quando na verdade eu só estou descrevendo a realidade. Quando eu só estou descrevendo uma realidade. Você que gasta dinheiro com quem Bíblia de estudo, você está perdendo dinheiro, você está jogando seu dinheiro fora, você está sendo feito de trouxa. Não estou dizendo que as Bíblias de estudo não sejam importantes, não sejam úteis, mas tem aquele cara que tem uma biblioteca do tamanho da minha com Bíblia de estudo, cara. Um cara desse, para mim, é o quê? Um idiota e um trouxa. Porque eu posso pegar, ele pode pegar todas as Bíblias de estudo dele que eu guardo ele no bolso. Eu pego um aluno meu de grego, ou de hebraico, ou de crítica textual, o cara guarda esse cara no bolso, em qualquer assunto. Eu dou para um aluno meu de 14 anos de idade um livro do Edward Gibbons para ler, ou Cidade Antiga do Fusto de Coulanges, o cara pega e massacra esse cara com 50 Bíblias de estudo, com a biblioteca inteira de Bíblia de estudo. Eu tô mentindo? Não, eu tô falando a realidade. Entendeu? Eu tenho um amigo, o Tetei, né? O Tetei falou que descobriu que é um trouxa. Não, Tetei. Cara, o primeiro passo pra cura é saber que tá doente. Eu tive um amigo apologistão das antigas, um amigo meu, apologistão das antigas. Ele cara, eu vou dizer pra vocês. É assim, maluco. É assim, ó. Não, você pagou um preço justo, Tracinho. Sem conto na Bíblia Thompson, pagou justo. Não pagou caro, mas também não pagou barato, pagou justo. Tete, eu tenho um amigo que ele era de Maringá, ele é um dos apologistas das antigas. Ele tinha 200 Bíblias, ele tinha uma tonelada de Bíblia de estudo. Aí um dia, ele viu uma discussão de grego. Ele viu uma discussão lá da interpretação de uma palavra, ele olhou e falou assim, cara, minhas Bíblias de estudo não servem pra merda nenhuma. Sabe o que ele fez? Ele começou a vender tudo.
Ele começou a vender tudo e comprar obra de grego, de hebraico, de crítica textual, de teologia, de exegese. Ele se livrou de quase todas as bíblias de estudos que ele tem. Se você olhar a biblioteca do cara, mano, é a coisa mais linda do mundo. É melhor do que a minha em alguns aspectos, em questão de material exegético. Ele acordou para a vida. Ele falou: Adolfo, eu vi que para discutir teologia, a Bíblia de estudo não serve para nada. Não serve para nada. Ajuda a construir um sermãozinho, a estruturar, passar uma lição da escola bíblica. Pô, ela tem sua importância, né? Ela tem sua importância. Uma pesquisinha muito parcial e rápida, tá bom. Mas pro cara que quer se aprofundar, estudar, que o cara que é culhão, o cara que é bichão, esquece. Esquece. Ou você acha que só porque você tem a Bíblia de Genebra, você sabe tudo sobre calvinismo? Ah, vai catar coquinho. Você tem a Bíblia de estudo pentecostal, agora você é o mestre do Kung Fu Canela de Fogo? Não, agora eu tenho a Bíblia tal, agora eu sou especial, agora eu tenho a Bíblia arqueológica, agora eu sou o Rodrigo Silva. Ai. Tá ligado? Entendem a perspectiva que eu expresso? Então, assim, Tetei, você tem a opção agora de mudar sua mentalidade. Com base no que eu estou dizendo, eu acredito que você vai fazer isso. Você vai começar a passar suas bíblias de estudo para frente. Talvez você possa manter 3 bíblias de estudo, de tudo que você tem. 3 bíblias de estudo são necessárias. Eu já acho muita coisa, mas são necessárias. E você vai ser feliz, cara. E você vai ver como sua biblioteca vai melhorar. Ó, a Bíblia Presbiteriana, virou Augusto Nicodemos, é isso aí. Né? O Everson, Adolfo, não fica bravo comigo. Tenho quase 30 vídeos de estudo, mas também tenho materiais de grego e de hebraico. Não, mano, não é assim. Tem cara que é colecionador de Bíblia. Vou fazer o quê? Você tem 30 Bíblias de estudo, eu tenho 35 dicionários de grego. Eu tenho 30 novos testamentos gregos, um diferente do outro, em edição. Entre manuscritos, entre edições impressas, entre edições diferentes, né? Então, ponto. Então, cada um tem o que acha melhor. Não vou condenar você, porque você tem 30 bíblias de estudo. Só vou dizer para você que dessas 30, pelo menos 27 são inúteis. Assim, na lata. Dessas 30 que você tem, 27 são inúteis. E você nunca vai abrir elas. Ou toda vez que você vai estudar um tema, você chega assim, faz igual aqueles trouxa de Facebook. Joga 20 bíblias de estudo em cima, assim, começa a abrir tudo no mesmo versículo, no mesmo versículo bíblico, e acha que está fazendo um baita estudo sobre o tema. Como é que você se sente? Um trouxa! O que você é? Um trouxa! É isso. Compreende a minha linguagem? Compreende? É isso. O que você é? Um trouxa. Porque, cara, você pode estudar 29 bíblias de estudo, cara. Se eu pegar o texto no hebraico ou no grego, eu tiro muito mais profundidade. Ponto. Acabou. Entendeu? Não que. Entendeu? Então, assim, você tem 30 bíblias de estudo, sem problema, 27 são inúteis. Tetei ex-trouxa. Aê! Oh, oh! Vire um bruxo. Vire um bruxo com a gente. Né? Referência de Harry Potter pros não informados, né? Os trouxas, né? São aqueles que não conhecem da magia. Entendeu? Então, assim, você quer ter 30 bíblias de estudo na sua biblioteca? Você pode ter, mano. Não mando na vida de ninguém. Eu só te digo que 27 delas são praticamente inúteis. São praticamente inúteis. Ponto. Tá? Foi por isso que comprei a minha palavra-chave, por causa dos dicionários. Aí sim, ó, da hora. Hoje uns 150 minha palavra-chave tá da hora ainda. Tá um preço bom, tá um precinho bom. Thompson. Para mim, pessoas com todos os meses na Bíblia de estudo não querem aprender os originais, não se esforça para aprender os originais e só tem palavra-chave por causa do dicionário. Então é isso aí. Mas é que assim, Marcão, o que acontece? É cultura. É cultura. Vamos supor, tem um canal aqui no YouTube, o Nascido de Novo, cara, trabalho com o Nascido, eu sou professor no seminário dele, tanto que quem quiser fazer o curso de teologia, na página inicial do meu canal
Tem o link para quem quiser fazer um curso de teologia livre, super acessível. Caso queira também fazer um curso aprovado pelo MEC de teologia, só falar comigo. Ou vai no canal do Severino Breda, fala com ele tem curso online de teologia e tal. Severino Breda, né? Eu indico esse canal para quem quiser. Mas o Nascido de Novo é o melhor canal de review de Bíblia. O melhor canal de review de livro do YouTube é do Nascido de Novo. Ok? O que acontece? O cara que acompanha o canal do Nascido de Novo, ele vê o cara falando de Bíblia de estudo todo mês, todo dia ele falando de uma Bíblia de estudo diferente, o cara acha que ele tem que ter uma Bíblia de estudo diferente todo. Não, não é. Não é. Você tem que ter o seu básico de grego, seu básico de hebraico, seu básico de crítica textual, de exegese, de hermenêutica, básico de teologia sistemática, para você começar a trabalhar a exegese de verdade. Entendeu? Para você começar a partir para exegese. Entendeu? Só que assim, aí você tá acompanhando lá no Nascido de Novo, fala disso. Aí você abre um outro canal, o cara só fala de Bíblia de estudo. Você vai no outro canal, o cara indicando 600 Bíblias de estudo. Aí o que acontece? Você que assiste, você acha que é importante ter Bíblia de estudo. E não. E não é importante ter Bíblia de estudo. Essa é a mais pura verdade. Não é importante ter Bíblia de estudo. Tá, ter uma, duas ou três já é muito, tá bom. Mas mais do que isso você não vai abrir. Mais do que isso fica inviável você abrir na sua mesa. Eu falo, cara, porque eu tenho o privilégio de ter uma biblioteca e ter minha mesa aqui. Em cima da minha mesa fica Bíblia Palavra-Chave, fica interlinear majoritário, traduções diferentes, interlineares, concordância. E eu te falo que o que tem em cima dessa mesa aqui, eu guardo no bolso muito desses caras com 3 Bíblias de estudo em cima da mesa. Guardo no bolso e tranquilo. Entende? Tem coisa que eu explico aqui que não foi lendo Bíblia de estudo. Eu não li Bíblia de estudo para falar o que eu comento aqui. E o cara que leu Bíblia de estudo precisa vir aqui para aprender. Por quê? Porque a Bíblia de estudo dele não fala do que eu tô falando. Então, por isso que eu digo, é inútil ter muitas Bíblias de estudo. Ponto. É? Entendeu? Então é isso. Então, a maior parte dos brasileiros são bem limitados. Essa é a verdade. O brasileiro não quer estudar, é como o Marcão colocou. O Neto. Na verdade, se a pessoa quer se aprofundar, compra um Nestlé, Novo Testamento grego, uma gramática fundamental, léxico analítico, léxico semântico, já é um grande peso já um grande passo na vida, já tem 5 anos de estudo já. Se fizer a mesma coisa para o hebraico, tem 10 anos de estudo. Gilmar Júnior, Bíblia Presbiteriana, virei Augusto Nicodemos, é isso aí. TT, ex-trouxa. Convertemos aí, ó. Uma alma não vai queimar no fogo do inferno. A menos. A culpa é minha. Tiramos uma alma do inferno. É isso aí. Ó, tirei uma alma do inferno. Ó, próxima live que eu fizer vai ser tirei uma alma do inferno. Pare de comprar bíblias de estudo. Vai ser top, hein? Vai ser top. É isso aí, ó. A última bíblia que eu comprei foi da editora Paulinas. Pagou R$50. Preço bom. Não sei que bíblia foi, mas preço bom. Com a inflação, com o gasto hoje, sim. Foi um preço bom. O professor Adolfo, o professor Adolfo, concordo com você. Ele quer pra gente aprender os originais grego, hebraico, concordo com o professor. Temos que aprender. Não é. Não tem como, cara. Todo teólogo, ele chega no momento que só o conhecimento de teologia sistemática, de história, não serve. Ele tem que partir para os originais. Tem treta, tem cena, tem estudo que exige conhecimento mínimo de grego e de hebraico. Para mim, só o conhecimento de grego que eu tenho não me serve mais. Eu preciso conhecer hebraico, latim, né, e partir para outras línguas. Para minha pesquisa, eu preciso saber inglês. Não adianta. E por aí vai, né? O tracinho aqui, ó. Fala, Rodrigo, vai dormir. Vá dormir, vá. Feliz Natal. Durma com o Papai Noel. Não. Com a Mamãe Noel, que eu dormir com o Papai Noel. Aí quebra as pernas, né, bicho? Aí é complicado, né? Aí ele já traz o saco de presente. Brincadeira. Vamos lá. Vamos lá, o tracinho falou que fez aqui, ó. Adolfo, fiz o bacharel em teologia. Será que tem como passar teologia ministerial para ser reconhecido pelo MEC sem precisar estudar outra teologia que é reconhecida pelo MEC? Antigamente, o tracinho, dá uma pesquisada como que está a convalidação pelo MEC.
Antigamente, até 2018, existiu um negócio chamado Covalidação em Teologia, que é quem fazia um curso ministerial. Eu fiz curso ministerial, depois eu fui lá, estudei mais um ano numa faculdade aprovada pelo MEC e tive meu diploma validado pelo MEC. Então eu tenho 2 diplomas eu tenho 3, 4 diplomas de bacharel em teologia, né, porque eu conheço alguns seminários de teologia por aí. Então, o que acontece? Você fazia convalidação em teologia pelo MEC. E isso foi em 2018, acabou. Parece que eles estavam querendo fazer isso voltar. Então tem sim, tem como, mas aí você tem que pesquisar se tem ainda a convalidação em teologia, se voltou. Pelo que me parece, os caras estavam lutando lá, os crentes lá no Senado, queria fazer voltar. Eu acho uma inutilidade. Você quer o diploma aprovado pelo MEC, faz uma faculdade aprovada pelo MEC do começo. Mas aqui, dica minha, que eu já falei no início da live, se você já tem o diploma de teologia livre, faz uma faculdade de história ou de filosofia, que isso vai complementar o seu curso teológico. Entendeu? Vai complementar. Tem coisa que você vai aprender estudando filosofia, letras ou história, ou filosofia, que vai complementar o seu estudo, né? Por exemplo, a teologia, ela caminha muito lado a lado com a filosofia. A teologia caminha lado a lado com a história. Entendeu? Tem coisa que eu comento aqui para vocês que eu não aprendi no seminário de teologia. Eu aprendi na faculdade de história. Tem coisas que eu comento com vocês que eu li em livro de linguística, eu não aprendi em livro de teologia. Entendeu? Então, tem coisas que você não vai aprender só estudando teologia. Então, você já tem teologia? Parte para outra faculdade, parte para outra coisa. Não fica preso na teologia. Primeiro porque teologia não paga as suas contas. Então, você fez um curso de filosofia, você tem um lugar para trabalhar. E você pode dar aula de ciência de ensino religioso com diploma de filosofia. Entendeu? E mete bronca. Entendeu? É isso aí. Curso com a escrita tracinho. Não entendi, Tetei. Não entendi. Sinceramente, não entendi o seu comentário aí. Tá? Então, é isso. Gente, desculpa o jeitão aqui e tal. Peço perdão. Vocês estão acostumados com a minha pessoa. Eu pretendo, ano que vem, entrar na sala de aula, já mudar essa postura minha. Né? Há muitos anos como pedreiro, a gente não tem coisa. Tracinho, mano. Que raio de. É código de barras, mano. Isso é o código de barras. Código de barras. Ué, o cara põe um monte de risco ali, isso aqui é o quê? É o código de barras. Cara, Marcão, mete bronca. Se você tem uma faculdade aí ó, que é boa, mete bronca, rapaz. Mete bronca. É simples assim. Gilmar Júnior, Adolfo, quando vejo um TJ tremo na base, não sei grego, pode me explicar como refutar aquele negócio de substantivo anarto que eles usam para João 1.1? Ô, Gilmar, manda uma mensagem para mim no Zap. Meu telefone se encontra no meu Instagram, Adolfo Clay, que eu te mando um PDF de 90 páginas. Se quiser, eu te mando uma porrada de livro para você estudar, tá? Te mando uma porrada de PDF para você estudar sobre a questão do grego e principalmente esse versículo aí que você está em específico, tá? Isso não é um bagulho que você vai fazer agora. Aí eu vou explicar para vocês agora. Não. Já tem coisa escrita e muito boa, tá? Então é isso. E eu aconselho você a estudar grego, bicho. Vai estudar grego. Simples assim. Senão você sempre vai ficar tremendo na base. Beleza? Beleza. Trocinho. Aí, ó, pronto, fico feliz. Aí, se você se matriculou lá e tá feliz, a felicidade, né? É isso aí, tá? Mas é o caminho que eu digo para você, cara. Mete bronca. Tá fazendo um curso que não é aprovado pelo MEC? Faz um aprovado pelo MEC, Everson. Não custa nada também. Na verdade, custa. Custa uns R$ 150 por mês. Se você falar comigo, eu tenho um amigo Breda, Severino Breda, Direito e Liberdade Religiosa, pode procurar no YouTube.
Procura o canal dele, muito bom. Cara, ele representa uma faculdade, cara, tem curso que ele paga cento e... que ele, às vezes ele faz até mais... Tem promoção que faz mais barato. Eu mesmo, é 100 pila que eu pago por mês de faculdade. No meu R2. Né? Eu tô fazendo letras, assim, português e inglês. Eu não pretendo dar aula de português e inglês, mas eu pretendo ter mais uma coisa no meu currículo, para caso precisar dar aula, a gente dá aula, né? Porque senão a gente passa fome, né, meu? Entendeu? Então, assim, eu conselho a vocês terem, né? Entendeu? Fechou? Marcos Oliveira, tamo junto. Não, cara, é porque assim, sabe por que vocês gostam de mim? Porque eu não fico aquele papo de pastor, né? Não fico tentando passar pano, não tento passar, não tento ser educado, não tento trazer vocês para minha igreja, não fico com aquela, sabe assim, não fico nessa, não fico nessa, eu só trago o conteúdo cru e nu, né? Nu e cru, simples, da maneira melhor possível. Meu Deus, tá caindo água pra caraca. Deixa eu ver aqui. Você é louco, ó, vapo. Ó, só pra você aqui, ó, vapo. Abraço por trás, você é doido, irmão? Sou casado, rapaz. Sou casado, homem. Sou casado. Você é doido? Os caras vêm com esses papos doidos aí. É bom pra você, Marcos. Fechou? Mas é isso aí, gente. 10h43. Tá chovendo aqui em Caçapava, São Paulo. Pela graça do nosso bom Deus. E. Mas é isso aí, TT. A gente gosta desses papos aí. Esses papos é da hora, velho. E é isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Fechou? Um abraço e fui.